Olá, aprendizes de Curitiba, região metropolitana e de todo o Paraná, como vocês estão? Nós esperamos que vocês estejam bem. Eu sou o instrutor Fernando, da equipe de instrutores aqui de Curitiba, Paraná. Galera do Teleserviços, no decorrer dessa semana, vocês receberão um conteúdo chamado Obstáculos no Processo da Comunicação. Obstáculos no Processo da Comunicação. Mas o que vem a ser obstáculos no processo da comunicação? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes vocês estão em meio a uma conversa, nem pensando agora exatamente no trabalho, tá? Lá no ato do atendimento. Muitas vezes vocês estão no meio de uma conversa e de repente, quando você tem o visual, você pode notar a pessoa a qual você está se comunicando, ou seja, você como emissor e a pessoa como receptora ou receptor da sua mensagem, ela começa a fazer algumas caras, alguns gestos de quem de repente não está entendendo muito bem o que você está falando. Vocês já passaram por essa situação? Ou até mesmo por telefone, você está conversando com alguém e em determinado momento da conversa você acaba se obrigando, entre aspas, a perguntar: você está realmente entendendo o que eu estou falando? Por que será que essas coisas acontecem dentro de uma comunicação, tanto pessoal, no dia a dia comum, né, em famílias, amigos, quanto no trabalho? Né? Por que tem esse entroncamento muitas vezes na conversa? Então, quando nós falamos de obstáculos no processo da comunicação, vocês vão perceber ao longo das atividades, nos textos, até mesmo nos slides, que algumas palavras-chave aparecerão, sendo ruídos na comunicação, objeções, o que vem a ser objeções, barreiras de linguagem e a questão do receptor e emissor, que eu falei aqui agora há pouco, né? Quem está transmitindo a mensagem, ele é o emissor, e quem está recebendo a mensagem, ele é o receptor. Mas então, porque muitas vezes o receptor parece que não está entendendo claramente o que eu estou falando? Ou melhor, será que eu estou falando de uma maneira clara? Então, ruídos, barreiras de linguagem, pode ser coisas variadas que impeçam que a minha mensagem, eu na condição de emissor, impeçam que a minha mensagem chegue claramente para o receptor. Falando de tecnologia, tá? Materiais ou instrumentos inadequados, equipamentos ruins, podem ser um ruído? Podem fazer papel de ruído? Sim, porque se eu estou com um equipamento ruim, tentando me comunicar, e esse equipamento começa a falhar, ele é um ruído na minha comunicação, tá? Então ele vai impedir, de certa forma, que a minha mensagem chegue claramente ao receptor. Mas eu mesmo, posso ser um ruído no ato que eu estou passando a minha mensagem? Sim, se a minha fala não for clara, se as minhas frases, as minhas palavras forem entroncadas no sentido de dar duplos sentidos, por exemplo, ou digamos que eu faça muitas gracinhas, brincadeiras, que deem a entender outras coisas para quem está me ouvindo, tudo isso eu posso chamar de ruído na comunicação. São barreiras de linguagem. Outras coisas que podem atrapalhar a minha comunicação: jargões, dialetos, frases muito regionais, tá? Às vezes eu estou atendendo uma pessoa lá do norte do país e eu começo a usar gírias, expressões as quais não são utilizadas no local onde essa pessoa mora. Então, isso pode ser uma barreira de linguagem, isso pode ser, de certa forma, um ruído na comunicação. Então, eu preciso conhecer o meu receptor, no ato do atendimento ter esse feeling, ali pelo sotaque, muitas vezes você já tem uma base de qual região do país, né, essa pessoa está falando, e até mesmo eu posso perguntar e tentar adequar a minha fala a mais clara possível. Muitas vezes, né, existem pessoas que gostam de deixar as palavras intelectualizadas, difíceis, mas de repente você está atendendo uma pessoa extremamente humilde. Então, às vezes, uma frase dita de maneira simples
ou algo que você precisa explicar dentro do processo do seu trabalho, explicado de uma maneira simples, vai ter muito mais sucesso do que você dificultar aquela fala usando palavras que muitas vezes pode ser sim desconhecida pelo seu receptor. Então, as barreiras de linguagens, os ruídos, quando eu estou em meio a um diálogo onde a pessoa não está me entendendo perfeitamente, eu preciso tentar identificar o que está atrapalhando a minha comunicação, o que está impedindo que faça com que o meu receptor não esteja entendendo com clareza. Então, essa semana vocês vão estudar sobre obstáculos no processo da comunicação. Isso tem ocorrido com você? De que forma você tem trabalhado? Você tem sido claro na sua fala? Você tem usado metodologias simples no atendimento? Lembrando que eu não posso pegar uma fala decorada e tentar usar ela de cabo a rabo, me perdoem a expressão, com todas as pessoas. Eu preciso, sim, eu tenho um script, eu tenho um padrão de atendimento, mas você tem que procurar, mesmo seguindo o script, você acaba usando outras palavras. Então eu tenho que procurar conhecer o meu receptor e adaptar a minha fala no atendimento para as pessoas. Ou seja, se eu estou com um público que exige uma fala mais lapidada, eu vou me portar daquela maneira. Não que se de repente eu não vá atender um público um pouco mais simples, eu não vou lapidar as minhas palavras. Sim, eu vou me policiar, eu não vou usar gírias, eu não vou usar palavras de baixo nível, mas eu vou tentar transmitir a minha mensagem de uma maneira clara e objetiva, a qual o meu receptor consiga sim me ouvir. Pessoal, objeções. No início eu citei sobre objeções e falei que é uma das palavras-chave. O que podem ser objeções? Objeções acontecem no ato do meu atendimento? Objeções podem ser questionamentos, podem ser dúvidas em relação ao serviço que de repente você está oferecendo, tá? Ou ao serviço que o seu cliente, o cliente da sua empresa, ele adquiriu. Objeções podem vir como uma mão à tua frente, assim, ó. Não, eu não quero isso. Pessoal, eu não quero isso, ou eu não estou entendendo, ou um questionamento mais efetivo. O que você vai fazer? Você vai embater com esse cliente? Você vai dizer que ele está errado muitas vezes? Não, existem formas de se falar, tá? Então, muitas vezes eu posso falar assim, não, realmente, em parte o senhor está sim certo, porém, veja, todavia, mas, olha, veja os benefícios. Então, pessoal, você não vai de frente. De repente, conhecendo o seu serviço, você vai até ver que o cliente, talvez ele esteja um pouco equivocado, mas você não vai jogar isso na cara para ele. Você vai, de repente, concordar, mas mostrar o outro ponto de vista, mostrar o outro lado. Então, você não vai focar naquela negatividade que ele está te passando, você vai passar as partes boas do produto ou do serviço que ele está adquirindo e está trazendo ali objeções, tá? Então, ruídos, objeções, barreiras e linguagem, tá? São os temas que vocês estudarão no decorrer dessa semana. Prestem atenção, se liguem, se capacitem, não fiquem restritos apenas aos conteúdos ali, se sobrar um tempinho, amplie, pesquise outras fontes, tá? Um abraço, nós esperamos que vocês estejam bem e até a próxima.